ler, às vezes vou fazer comentários em cima da leitura que eu mesma redigi. Esta redação foi realizada em cima de conhecimentos que tenho sobre o assunto, já que sou advogada e especialista em direito de família e penal também, mas não vem muito ao caso, apesar de abranger um pouco o penal também. Bom, vamos lá. A violência doméstica e psicológica, que é a do 147B do Código Penal, no Brasil é um problema muito sério e persistente que afeta milhões de mulheres neste país. Infelizmente, esses dois tipos de violência, que é a doméstica, que também tem aí a previsão na Lei Maria da Penha, a psicológica, no artigo 7º, inciso 2, há também a psicológica, como eu já referi, fora do âmbito familiar, né? Aquela do 147B do Código Penal, que você pode utilizar aí, por exemplo, com uma pessoa que te ataque em uma farmácia, em um supermercado, no fato de você ser mulher. 147B psicológica, ele pode ser usado no trabalho também, em um edifício de apartamentos onde você mora, em um condomínio. Tudo que você notar que a violência psicológica está sendo cometida contra você, que é mulher, você pode se utilizar dele. E eu vou ensinar em futuras aulas como você denunciar. Não se precaver, porque se precaver é difícil. A gente não sabe a cabeça do ser humano, homem em especial, o que ele quer com aquele tipo de violência. Então, eu vou ensinar você a fazer uma denúncia e como embasar esta denúncia. Infelizmente, esses dois tipos de violência contra a mulher são amplamente difundidos. E aqui, quando eu falo difundidos, eu falo no sentido de espalhado, normalizado, simplesmente disseminado. Isso e o fato em si, que é a violência, representa uma violação dos direitos humanos básicos das mulheres, além de ter aí efeitos devastadores na saúde física e mental da mulher. Como já dissemos, a violência doméstica inclui aí uma variedade de comportamentos abusivos, como agressão física, sexual, psicológica, moral, econômico-financeira, praticada por parceiros íntimos ou membros da família em si. Por exemplo, um padrasto, um tio dentro do seio familiar, um irmão, tudo isso. Todas essas formas aí podem ser cometidas tanto pelo parceiro como por alguém que esteja no seio familiar e seja homem contra a mulher ou criança contra a mulher, a esposa, a avó, a tia que esteja ali no seio familiar, na convivência familiar. O que eu afirmo aqui, tudo está na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, incisos de 1 ao 5. Ademais dessa lei, também podemos citar, como já falamos, o artigo 147B do Código Penal. No entanto, vale lembrar que a violência psicológica é um tipo de violência difícil de ser comprovado. Portanto, como eu já disse, vou ensinar você que sofre de violência psicológica, tanto a prevista no Código Penal, que é para qualquer mulher, quanto a violência psicológica da Lei Maria da Penha. Mas por que eu digo que a violência psicológica é difícil de ser caracterizada, verificada e provada? Porque ela envolve aí humilhação, envolve o emocional da mulher, afeta o emocional da mulher. Envolve, então, intimidação, humilhação, ameaças, abuso excessivo, isolamento social e outras formas de abuso emocional e tem como objetivo minar, destruir a autonomia das mulheres. A mulher se transforma em algo diferente do que ela foi no passado. Mina a sua autoconfiança, mina a sua autoestima. Ela deixa realmente de ser quem um dia ela foi.
Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica. Isso porque há também aí, conforme a criminologia, as cifras ocultas, que são chamadas ainda hoje de cifra negra, mas a gente deve evitar a palavra negra. Então, as cifras ocultas significa que aquelas mulheres que sofrem violência doméstica da forma psicológica e de todas as outras formas preferem não denunciar. Então, elas ficarão aí escondidas, não são contadas. E esse 2 minutos citado pelo Fórum Brasileiro passa a ser muito menos tempo. Por exemplo, a cada 1 minuto seria, ou a cada 1 minuto e meio, no caso, porque as mulheres não denunciam por medo, às vezes, de perder alguma coisa, já que elas perderam a autoestima, a autoconfiança e deixaram de ser quem um dia elas foram, quando trabalhavam, quando eram donas de si, quando tinham autonomia para funcionarem como mulheres sozinhas, sem a necessidade de um homem para suprir a sua necessidade. É isso que torna difícil quantificar a extensão total deste gravíssimo problema. Bem como provar, que as mulheres são vítimas desse tipo de violência. Mais adiante, em uma próxima aula, nós ensinaremos vocês a fazer de forma técnica e de forma algo psicológica, já que eu tenho um breve conhecimento de psicologia de forma livre, conhecimentos livres, sem diploma, conhecimentos livres, desses que você estuda, mas não tem diploma, estuda de forma real, mas não é diplomado tecnicamente, mas o conhecimento é real, o conhecimento é verdadeiro. Então, eu ensinarei de forma psicológica e de forma legal como você aí se livrar deste tipo de violência de forma psicológica, como eu já disse, porque afinal, meninas, a gente não é de aço, não é só de forma legal que a gente pode se livrar. Tem que haver algo psicológico por trás. Inclusive, aconselho muitas de vocês a procurar um profissional técnico mesmo para se livrar. Profissional técnico na área psicológica para se livrar de forma psicológica. Afinal, vocês que sofrem desse tipo de violência, e eu já sofri, tem aí a autoestima minada, tem aí a autoconfiança minada e precisa de um profissional da psicologia para se livrar disso. De forma legal, eu tenho a fórmula para você. Uma das coisas que influenciam com que homens, ainda hoje, neste século, continuem com a cabeça do século XIX, pouquinho do 20, mas do século 19 às vezes, eu quero dizer, porque muitas mulheres, muitas famílias arraigadas, com seus ensinamentos religiosos, com as escolas, com seus ensinamentos em casa, ensinamentos religiosos, ensinam seus filhos que eles são a cabeça da família, que eles devem mandar e que a mulher deve obedecer. Essa é uma desigualdade de gênero arraigada na sociedade brasileira ainda hoje, infelizmente. Aqui, quando falamos da mulher, nós também incluímos a mulher trans. Afinal, ela é uma mulher de verdade. Ou alguém que se considere mulher, alguém que se apresente como mulher na sociedade e que viva com um parceiro homem, pode sim sofrer violência doméstica. Essas mulheres, todas elas, inclusive as que eu já falei, as trans, elas são consideradas propriedade para seus homens e assim subjugadas a eles e têm seus direitos mais básicos negados por seus companheiros, seus esposos, seus maridos. Há que acabar com isso de uma vez por todas, porque, como eu já disse, os homens ainda vêm acreditando, muitos deles, alguns, os Red Pill, que poderei falar sobre os Red Pill em uma aula aqui,
vem acreditando, né, há milhares de anos que a mulher é propriedade deles e eles são o pater family, o provedor da família, aquele que a mulher deve obedecer. É que ele vem na frente sempre, o que manda na casa. Quando há muitos anos já, a lei brasileira já diz que não, que ambos os cônjuges são responsáveis pela família, pela provedura do lar, pela responsabilidade para com o lar e educação dos filhos. Mesmo assim, algumas famílias, mães e pais educam seus filhos ainda hoje, né, como se estivesse no tempo dos bisavós deles. E ele segue acreditando que as bisavós, as mulheres, eram felizes naqueles casamentos arranjados. Só posso dizer, infelizmente, que esses homens que agem assim são uns pobres inocentes que não têm ideia do que passaram as bisavós deles para sobreviver. Criar a avó deles, depois a avó deles, criar a mãe deles, talvez com esses mesmo conhecimentozinhos arraigados, né? E depois aí transferir a eles esses conhecimentos ultrapassados que transformam a vida de qualquer mulher que passar pela vida deles como esposa ou companheira. Um filme de terror diário. A Lei Maria da Penha, como já citamos anteriormente, foi promulgada em 2006, ou seja, nesse século aqui. Ela estabelece medidas de prevenção, assistência, proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, além das punições aos agressores. Além desses avanços legislativos, ainda há desafios, claro que há, para a implementação efetiva dessa lei, para que nenhuma mulher neste país ainda continue sofrendo com violência doméstica. Afinal, esta é uma lei que garante às mulheres que tenham esse acesso, que tem que ter esse acesso, mas tem que ser um acesso adequado, que envolva, na maioria das vezes, delegacia apenas dirigida por mulheres, delegadas, inspetoras, agentes, escrivãs, mulheres ou mulheres trans, ou pessoas que se declararem mulheres, sempre de preferência que seja assim. Se houver homens, que eles ajam de forma a proteger as mulheres de toda forma possível. Além de tudo isso, é importante que os órgãos governamentais façam também aí uma conscientização, uma educação para com a sociedade. O CNJ já fez muitas vezes, mas as pessoas não acessam o CNJ. Então teria que ser um acesso aí via televisivo. Televisão, que é um acesso que a população em geral ainda hoje mais assiste. Quem não tem acesso à internet não teria como acessar o CNJ. Então, que seja um acesso televisivo, falando sobre a Lei Maria da Penha toda em si, como ela age, como você pode se proteger de um ser abusivo que está na sua casa. Isso inclui a denúncia por parte da vítima, a criação de espaços seguros, já, mas é pouco ainda, que possam buscar ajuda, combater a cultura do silêncio, que há muito silêncio, muitas mulheres não denunciam e por isso elas fazem parte da cifra oculta, da cifra negra, daquela cifra que não é divulgada pelos órgãos de estudo da violência contra a mulher. No entanto, é essencial envolver homens. Homens, sim, para que esses homens, e junto com as mulheres, promovam relacionamentos saudáveis e igualitários. Afinal, ninguém é propriedade de ninguém. A violência doméstica e psicológica contra a mulher no Brasil é uma questão complexa e uma abordagem deve ser multifacetada. Tem que envolver aí psicólogos, advogados, o CRAS, tem que envolver terapia de casais, tem que envolver juízes, tem que envolver
envolver vários tipos de profissionais para abordar de forma complexa esse tipo de violência que deve acabar de vez. É necessário um comprometimento, não só da sociedade, mas governamental em si, é claro, governamental, de promover ele de forma que abranja aí toda uma sociedade, como eu já disse, de forma televisiva, porque nem todas as pessoas têm acesso à internet, ainda hoje, infelizmente, de forma televisiva, de forma até de rádio, programa de rádio, podcast, de todas as formas para combater de vez a violência doméstica. Na próxima aula, falaremos do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é o artigo 7º que tem todas as formas de violência. O artigo 7º, inciso do 1 ao 5, tem todas as formas e nós iremos destrinchar, né? Todo ele para você, todo o artigo 7º. E se não nos alargarmos muito, vamos falar também sobre o artigo 147b do Código Penal. Eu aguardo você para a próxima aula e muito obrigada pela atenção. Até a próxima.